Então a graça de Deus nos ensina a viver aqui e agora. Por quê? Na contramão do estilo de vida desse mundo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Se você quer seguir a Cristo, tem uma boa notícia para te dar. Você vai viver na contramão da sociedade. Vem uma multidão na sua direção e está lá você sozinho. Está lá você sozinho. E todo mundo falando uma coisa e você falando outra. Porque você está na contramão da sociedade. A sociedade diz, é normal mentir. Deus diz, não minta, porque o diabo é o pai da mentira. A sociedade diz, não, que besteira, todo mundo faz, que besteira. Você diz, não, a palavra de Deus diz que não. Se você não ler a palavra de Deus todos os dias, o redemoinho dessa sociedade corrupta e suja vai lhe levar para dentro do buraco. Você precisa se encher da palavra de Deus todos os dias. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. O que diz Romanos 12? Renovai a vossa mente. Não deixe que a sociedade coloque um molde em você. Então a graça de Deus nos ensina a viver aqui e agora. Mas se você não lê a Bíblia, como é que você vai viver? Porque você não vai saber como Deus pensa e você não vai saber a forma certa de agir. A graça nos ensina a ter um viver sóbrio, sensato, baseado na verdade e sabedoria de Deus. Vamos ler Romanos 14, versículo 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja o que diz o comentário da Bíblia King James. Paulo novamente evoca as palavras de Jesus no Sermão do Monte, para enfatizar que a proposta do reino de Deus não é comida nem bebida ou qualquer outro assunto trivial. Entretanto, o interesse de Paulo pela dimensão moral e ética da vida cristã se destaca em todas as suas cartas. O cristão que aprende a viver de forma consagrada a Deus, dedicado a cooperar com seus próximos e sem legalismo, eu adiciono, sem religiosidade, experimenta grande paz e alegria produzidas pelo Espírito Santo em seu interior. Há uma coisa que a religião não vai trazer para a sua vida: a presença de Deus. Porque a presença de Deus é produzida pelo Espírito Santo de Deus em você. E o Espírito Santo de Deus em você é que faz a diferença. Eu repito, a religião muda o exterior. O relacionamento com Deus não é religião, ela muda você de dentro para fora. Você só pode ser transformado se o Espírito Santo de Deus estiver em você. E o Espírito Santo de Deus só vai habitar em você quando você recebe Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Daí a diferença entre religião e a graça e o amor de Deus. Então, essa graça, ela nos traz um viver sóbrio, né? Piedoso, que glorifica a Deus. Quando você lê a palavra piedoso na palavra de Deus, significa que você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Quando você leu esse texto, quando nós lemos esse texto de Romanos 14, 17, dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, você pensa logo na justiça humana. Não, vamos fazer justiça! Eu quero justiça! Só que tem um pequeno detalhe nisso tudo.
O reino de Deus é justiça. Só que a nossa tradução, a tradução em português é muito pobre. Lamento dizer isso, mas quando você estuda, quando você vê outras traduções, você percebe que justiça na tradução em português é pobre. Por quê? Ela não mostra o verdadeiro sentido do que significa justiça. A Bíblia em inglês, ela tem duas palavras para justiça. Nós já falamos isso anteriormente, mas eu vou repetir. As duas palavras são justice, que é a justiça humana, fazer o bem, você ser justo com as pessoas, isso é justice. Só que existe uma outra palavra que é righteousness, que você só consegue praticar se você for nascido de Deus. Eu só posso praticar a justiça de Deus se eu for nascido de Deus. Isso é muito claro na versão em inglês. Mas, infelizmente, a nossa versão em português só tem a palavra justiça. Então, quando fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, a primeira palavra justiça, você só consegue ter quando você se torna um filho de Deus e começa a seguir Jesus. Aí sim, a justiça começa a habitar em você e você começa a ser transformado pouco a pouco pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, essa graça, ela glorifica a Deus no nosso dia a dia e nós vivemos esse dia a dia como se Jesus voltasse amanhã. Fazendo o quê? Praticando boas obras, tendo a honra de imitar o exemplo de Jesus. Vamos abrir em 2 Coríntios 8, 1 e 9. De 1 a 9, desculpe. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, muitos problemas, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Porque eles, testemunho eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Deixa eu situar você o que estava acontecendo. Naquela época havia uma grande pobreza e necessidade em alguns locais. E a igreja que se reunia na região da Macedônia, que hoje é um país da antiga Iugoslávia, né? Talvez naquela época a Macedônia abrangesse outros locais geograficamente falando. Mas esses irmãos, no meio da sua pobreza, porque tem igrejas que dizem, né, templos, religiões que dizem que crente não fica pobre, ou não passa problema financeiro, nunca vi tamanha mentira, como fala o pregador John Piper. O evangelho da prosperidade que está sendo pregado por aí não é o evangelho de Cristo. Esses irmãos, no meio da sua muita pobreza, ajudaram aqueles que estavam passando fome, necessidade. Mas por que esse texto está aqui? Para informar que a graça de Deus também é o amor prático em ação. É um amor prático. Eles viram a necessidade, ajudaram. Eles não criaram uma campanha televisiva, multimilionária, para ficar pedindo recursos.
eles ajudaram aqueles que estavam passando necessidade. Eles não fizeram uma campanha para a construção do novo megalomaníaco templo, com pedras de mármore, granito, bordas de ouro, frisos laterais, no estilo grego, iônico, clássico. Eles não fizeram campanhas para encher os bolsos dos líderes religiosos. Fizeram campanha para ajudar os necessitados. Vamos voltar à simplicidade do Evangelho e viver a verdadeira palavra de Deus. A graça também é uma vida que conhece a graça de Deus. Isso é que torna a nossa vida bonita, com paz, sem precisar competir com alguém, em gratidão e louvor a Deus, com alegria servindo a Deus e ao próximo, fazendo sempre a vontade de Deus, buscando estender essa mesma graça de Deus às pessoas ao redor. Vamos abrir em Lucas 6, 36 a 38. Faltam só 3 textos para nós acabarmos. Lucas 6, de 36 a 38. Isso é graça. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Muitos só usam esse texto para pedir ofertas. Mas essa não é a realidade. Se você ler o contexto aqui é de atitude em relação ao próximo. Primeiro, se eu tenho a graça de Deus e a justiça de Deus vivendo em minha vida, eu vou ter misericórdia com os outros. E se eu não tenho, eu vou pedir a Deus para que me ajude a ter. Eu também não vou julgar as pessoas, porque eu não sou juiz. Há muitos que se arrogam, que se colocam na posição de juiz, mas só existe um juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Eu só vou ser perdoado se eu perdoar. Se eu dar, se eu tiver uma vida de dar, eu vou receber centuplicadamente em volta a minha semeadura. É o que diz a palavra de Deus.